Oséias, capítulo 2, do versículo 2, diz assim: Castigo e restauração de Israel. Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: Irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: Voltarei a estar com o meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Por isso, levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez, pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que, segundo ela, foram pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la. Vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido. Não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins. Seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado, não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso está falando com Oséias em relação aos israelitas, aos escolhidos do Senhor. E nós somos esse povo que o Senhor, ele nos abençoou com vida, com alegria, com saúde, ou até mesmo sem estar com saúde, mas o Senhor nos dá o fôlego da vida. O Senhor Jesus está nos dando cada dia mais uma oportunidade de mudar, de fazer diferente, de fazer a vontade do Senhor e não seguir com as nossas próprias vontades. Mas não podemos agir como os israelitas estavam agindo. O Senhor diz que o povo dele, a noiva dele, eram os escolhidos do Senhor, os escolhidos do Senhor. E nós somos esses escolhidos, o povo de Deus, os servos escolhidos do Senhor. E ele diz que eles, o seu povo, a sua noiva, ela está com os seus amantes, com as joias que o seu marido, que é o Deus vivo, deu a ela. Ela está usando dessas joias, desses bens, para ir ficar com os seus amantes. E ela diz que essas joias foram os seus amantes que deram a ela. E estes amantes são os Baalins, os Baal, e o Senhor não quer que a gente venha fazer isso. Porque a gente tem se prostrado, ainda que não explicitamente, a imagens, às vezes há um celular, às vezes há uma amizade, às vezes há um vício, às vezes há desejos, às vezes há pensamentos. E temos criado idólatras, ídolos com as nossas próprias mãos, imagens esculpidas, altares idólatras com as nossas próprias mãos, ou então com as mãos de outros homens que nós adoramos e cultuamos sem nem mesmo perceber. E o que nós temos feito ao Senhor? O Senhor, ele é o nosso Senhor dos Exércitos, ele é o nosso marido. A gente tem uma aliança com Deus. E quando nós temos uma aliança com Deus, independentemente do que for, a gente não pode querer se desviar, querer fazer as nossas vontades e ainda trair ao nosso Senhor.
E ainda que você talvez não esteja servindo ao Senhor agora, você é dele, entende? Porque ele tem um propósito na sua vida. Você existe porque Deus permite você existir, Deus te deu a vida. Eu creio que o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Então, todas as pessoas das quais o Senhor tem um propósito, elas já têm uma aliança com Deus. E se elas permanecerem cultuando e adorando estas imagens, se prostrando diante de imagens esculpidas ou então altares idólatras, e se prostrar não é só você se prostrar de joelhos, é você dar prioridade àquilo, é você literalmente adorar aquilo, mais do que você adora o Senhor. E adorar não é só você louvar ou engrandecer, mas é você engrandecer ou louvar e adorar através das suas próprias atitudes. Enquanto a esposa estava indo atrás dos seus amantes, o Senhor colocou espinheiros dentro do caminho dela e a cercou por todos os lados, de modo que ela não conseguiria encontrar o seu caminho. Então ela ia procurar pelos amantes dela e ela não vai encontrar. Ela vai procurar, vai tentar encontrá-los, mas não encontrará. E então nesse momento que ela vai falar, poxa, então eu vou voltar a meu marido, que é o melhor para mim. Só que é necessário primeiro passar pelos espinheiros, primeiro passar pela dor, para depois você reconhecer que somente o Senhor é o seu Senhor, é o seu marido, é o seu Deus, ou então você já pode fazer isso agora. O Senhor ele não quer que você venha ter que passar por uma situação difícil para você reconhecer que Ele é Deus. Deus quer que você entenda isso agora, enquanto Ele está te dando a oportunidade. Porque ela foi até os amantes, foi buscar os amantes. A esposa, o povo, foi buscar os amantes, foi buscar as imagens, foi buscar os ídolos. E eles não conseguiram encontrar, porque o Senhor não permitiu que encontrassem. Porque a esposa, o povo é do Senhor. Não é de mais ninguém. Não é de outros deuses pagãos. Não é de outras coisas que não vêm do Senhor. Não é de Deus. Ela vai, ela busca pelos seus amantes, o Senhor não permite ela encontrar, então o Senhor vai começar a revelar, vai deixá-la deixar explicitamente a sua nudez. O quanto a gente depende de Deus, porque a lã, o linho, o vinho, tudo que ela tinha vinha do seu marido, vinha do Senhor. Só que ela ainda assim quis dizer que vinha destes amantes. Quando ela deu conta que estes amantes estavam nem aí para ela, aí ela percebeu, nossa, eu tenho que voltar pro meu marido, eu tenho que voltar pro meu Senhor, que fez tudo por mim. E aí nesse momento que ela reconhece, é quando o Senhor permite, tira dela, para ela entender o quanto ela depende de Deus. Ele tira do povo dele, ele tira dos seus servos aquilo que ele deu aos seus servos, para que eles entendam que somente o Senhor é Deus. Ela sente, ela passa por essa situação, mas o Senhor não permite aquilo por muito tempo. O Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, leva ela a um deserto, mas fala com ela com carinho. Então, ela passou pela dor, ela sentiu, ela sofreu, ela entendeu que ela dependia do Senhor. Mas o Senhor vai começar a palestrar com ela, o Senhor vai começar a conversar com ela. Só que agora no deserto. E no deserto é uma aflição também. Não é fácil, mas é nesses momentos, no deserto, em que nós temos uma intimidade maior com Deus. Porque é no deserto que quase ninguém fica. Você só fica lá, tendo a sua intimidade, sua proximidade com o Senhor. E o Senhor leva ela ao deserto. Mas vai, veste ela novamente. O Senhor a cobre, o Senhor a dá a ela e diz que ele vai se casar com ela para sempre. O Senhor a perdoa, o Senhor a ama e ele revela isso, o Senhor mostra isso. O Senhor se revela para ela. O Senhor se revela a nós, todos os dias, com o seu amor, com a sua graça, com aquilo que Jesus já fez por nós naquela cruz. Mas será que nós estamos com os olhos realmente centrados nele? Ou vamos permanecer cultuando e adorando, se prostrando a imagens, preferindo, priorizando os nossos desejos, priorizando amizades, priorizando lugares, priorizando tudo aquilo que nós mesmos criamos ídolos? Deus não quer isso. A gente sabe que só existe um Deus, que é Deus Todo-Poderoso. Eu me refiro não é a você se prostrar, mas é você priorizar. É você colocar aquilo em primeiro lugar. É você, tipo assim, preferir aquilo do que você ir orar ao Senhor, preferir aquilo do que você ter alguma intimidade com Deus. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer verdade de nós. O Senhor quer sinceridade, fidelidade e não falsidade. Por isso ele permite ela passar pelo deserto, para que ela venha mostrar quem ela é de verdade. Porque ele fala, ela me responderá como nos dias de sua infância. Então, como nos primeiros dias de relacionamento que a pessoa ela tem com Deus, no primeiro amor,
o Senhor vai permitir ela responder dessa maneira. Ela vai começar a responder dessa maneira, ela vai entender, reconhecer que ela depende e precisa de Deus. Então o Senhor dá a ela mais uma chance, mais uma oportunidade, para que ela venha fazer diferente. Mas o Senhor não quer que a gente venha ter que passar pela dor, para que a gente venha reconhecer e entender isso. Então o Senhor dá a nós essa oportunidade agora, de buscarmos a Ele, de fazermos a vontade dEle, do que a gente permanecer no erro. Jesus te ama, e a única coisa que Ele quer de você é uma atitude. Deus te abençoe e fiquem com Deus.